Primeira carta do apóstolo João, 1 de João. Hoje, noite de ceia, 1 João, capítulo de número 2. E interessante que praticamente a introdução que a Lohane fez aqui, parece até que ela combinou comigo, mas eu nem conversei com ela, viu, irmãos? As perguntas, as indagações que ela fez aqui, seriam as indagações e as perguntas que eu faria. Mas, isso só confirma que a palavra de Deus hoje, ela vai vir e fazer o efeito para qual ela vai ser manifestada aqui neste momento. Amém? Só nos mostra isso. 1 João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15. E nós vamos fazer uma breve reflexão dentro desse texto. Nós vamos ler três versículos e logo nós estaremos trazendo uma reflexão. Amém? Versículo de número 15 vai dizer assim: não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é a última hora, e como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos. Por isso, sabemos que é a última hora. Amém? Até aí, vamos orar. Senhor, fala através da Tua palavra. Fala o nosso coração nessa noite, que nós saiamos daqui hoje alimentados, porque é a Tua palavra que nos alimenta. Pai, por mais que nós cantamos aqui, por mais que nós façamos nossas orações, mas a Escritura Sagrada é que tem a importância, é a proeminência em nossos corações, e que nessa noite o Senhor abra mentes e corações aqui, e que nós saiamos daqui, ó Deus, hoje, cheios da presença do Espírito Santo. E que a Tua palavra traga transformação em nossas vidas, para um caminhar novo, para uma vida nova na Tua presença. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém e amém. Amém? Queridos, um texto muito conhecido, e a carta de 1 João é uma carta bem peculiar, porque nós vemos tanto no Evangelho de João, como nas suas cartas, a primeira, segunda e terceira cartas, e também no livro de Apocalipse, João tendo uma escrita, uma amostra, tanto do Evangelho como das suas cartas, de uma forma interessante. Primeiro que ele mostra que Jesus realmente é Deus, ele trata nos Evangelhos Jesus como o próprio Deus. Dos 4 evangelhos, João é o evangelho que mais vai enfatizar Cristo como Deus, Em vários momentos nós vamos ver lá que no princípio era o Verbo, no capítulo 1, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vamos ver quando Filipe chega diante dele, pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer: Filipe, eu já estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Ele vai mostrar lá no Evangelho de João, ele vai mostrar que Jesus falando assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o tempo inteiro Jesus vai rogar para si essa manifestação de Deus através da vida dele. E ele como o próprio Deus, ele como o próprio Eterno, mas aqui na terra como homem, 100% Deus, 100%
Homem. E aí você me pergunta, pastor, como pode isso? Não sei como te explicar. Os concílios até hoje que nós tivemos ao longo da história da igreja, ninguém consegue explicar. Isso é algo que nós aceitamos pela fé. Amém? Que Cristo é Deus, totalmente homem. E essa carta de 1 João, nós vamos ver João trazendo novamente, mostrando que Jesus é Deus, porque ele está aqui, na verdade, combatendo uma heresia que fazia e queria entrar dentro da igreja, que fazia parte daquele tempo, que era os agnósticos. Então o gnosticismo estava entrando com uma doutrina muito sutil dentro da igreja, dentro do povo de Deus. E João estava novamente mostrando e revelando ao povo quem era Jesus. Primeiro, que Jesus era um Deus, no capítulo 1 nós vamos ver, que Jesus é um Deus que perdoa pecados. Olha, irmão, homem não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é Deus. Então João vai mostrar o quê? Que Jesus é o nosso advogado e que é Ele quem perdoa os nossos pecados. Então João vai trazer novamente o entendimento à igreja, porque o que é o gnosticismo? Explicando e trocando em miúdos, o gnosticismo é uma crença de que a matéria humana não pode se unir à matéria divina, ou seja, homem e Deus não pode subsistir numa só pessoa. Então os gnósticos acreditavam que Jesus era um homem divino, mas não Deus, porque Deus não pode habitar na carne, porque a carne é má. Então essa era a heresia daquele tempo, e hoje também nós temos isso no meio da igreja. Tanto que do meio da igreja evangélica saiu quem? Saiu os Testemunhos de Jeová, né? Saiu os Mormons. Saíram de onde? Do nosso meio. Saíram do meio cristão. Então, a carta de 1 João, ela foi escrita por volta de 90 a 95 depois de Cristo. Depois que Cristo é assunto aos céus. E João estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Essa carta não é uma carta direcionada a uma igreja em específica. João não direcionou essa carta a uma igreja específica. É chamada de carta comum, uma carta enviada para os irmãos na fé, independente de qual região, independente de onde eles estivessem. Essa carta é considerada então uma carta comum a todas as igrejas. Ela não é uma carta doutrinária como a carta de Romanos, né? Não é uma carta como a carta de Romanos, que Paulo vai trazer ali toda uma teologia, vai formular ali toda a teologia cristã. Essa carta é uma carta que vai mostrar que Deus é um Deus que habitou na carne, se fez homem, que é um Deus perdoador, mas que nós precisamos abdicar, largar mão dos nossos pecados. Amém? Que nós não devemos viver no pecado. Então o tema da mensagem hoje, eu coloquei um tema que é entre dois amores. Irmãos, eu vou dizer, eu coloquei o tema de dois amores, entre dois amores, porém, nós sabemos que o coração do homem, ele dia após dia, nós suscitamos no nosso coração novos ídolos. Nós levantamos ídolos no nosso coração. Eu já citei aqui várias vezes que Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós temos a tendência de idolatrar. Nós idolatramos cantores, nós idolatramos instituições, a placa de igreja, nós idolatramos pastores,
que se tornam, eu falei isso aqui semana passada, que se tornam deuses na nossa vida, né, que comandam a nossa vida, que nós não fazemos nada se esses pastores não derem um aval para que nós façamos. Então nós não suscitamos dia por dia ídolos no nosso coração. Tem um ídolo muito, muito forte nos dias atuais, que é o dinheiro, que é a tecnologia, é a informação, é o conforto, são os deuses dessa era atual nossa. Eu citei aqui semana passada Timóteo, e quando Paulo vai dizer assim que Demas havia abandonado ele para Timóteo, porque Demas amou aquele presente século. Imagina, um século onde era medieval, vamos dizer assim, um tempo medieval, onde não havia tantos atrativos como hoje. E aí é interessante que eu vi o Marco Teles, que é um cantor que eu gosto, que ele pregando, ele vai dizer assim: quais as chances nossas nos dias atuais? Se Demas amou aquele século tão rudimentar, quais as nossas chances hoje, se nesse século, se nesse tempo nós temos tantas coisas que nos distraem, que nos afastam da presença de Deus? Uma das coisas que nos afasta muito, até mesmo de uma vida devocional, são as informações, porque nós temos informações na palma da mão. Nós temos o que hoje? Celular, tablet, computadores, uma internet que hoje não tem mais limites. Quando os mais velhos aqui vão saber o que é isso. Quando a internet surgiu, que ela era por pulso, lembra? Tá velhinha, hein, Wallace? Ela era por pulso, ou seja, você tinha que discar para poder a internet funcionar. Naquela época nós tínhamos até como bloquear alguns sites para que os filhos não entrassem naqueles sites. E nós sabemos hoje que a internet ela está infestada de pornografia, não é verdade? Nós sabemos que a internet ela está cheia de pornografia. A internet, o que mais tem na internet é pornografia. São os sites que mais tem na internet de pornografia. E os nossos filhos hoje, eles não têm mais como nós bloquearmos isso. O bloqueio que nós podemos fazer é o ensino, de sentar, de conversar, de mostrar os benefícios e os malefícios do que eles estão vendo, do que eles estão adquirindo como conhecimento para a vida deles. Então nós orientamos, mas nós não temos mais como barrar isso. Isso é inerente a esta geração. Por isso, todos os dias se levantam novos amores, e o nosso coração, às vezes, está tão cheio deste mundo, e vazios de Deus, estamos dando tanta ênfase às nossas coisas deste mundo, estamos esquecendo que nós somos de um outro mundo, que nós somos peregrinos nessa terra, que nós devemos ter uma espiritualidade independente. Quando eu falo, irmãos, que o líder, o pastor, não pode comandar a sua vida, é porque nós temos que ter na nossa mente e o nosso coração uma espiritualidade própria. Tem pessoas que é dependente da oração do pastor, e eu não estou falando aqui que nós não devemos orar. Eu, como pastor, não deva orar com você, não deva colocar você em oração nas minhas devocionais. Não estou falando isso, de forma nenhuma. Que eu não deva acompanhar, ensinar, corrigir, de forma nenhuma. Porém, cada crente tem que ter uma perspectiva de espiritualidade própria. Porque senão você se torna como o Arão. Você se torna um crente Arão. O que é o crente Arão? O crente Arão é aquele que, quando Moisés não está perto, quando Moisés sai de perto, ele faz um bezerro de ouro. Esse é o crente Arão.
que não tem uma espiritualidade firme, que cede às pressões, porque foi isso que aconteceu com Arão. Moisés sobe para conversar com o Senhor no monte, e ele vai demorar 40 dias para descer. E no dia que Moisés iria descer, o povo pressionou Arão: nós precisamos de deuses, porque esse Moisés morreu, ele subiu já tem muito tempo, ele está morto. E essa muitas vezes é a nossa conduta diante da nossa vida espiritual. Nós começamos a dizer assim: não, Deus está muito longe, Deus morreu, Deus não está olhando por mim, principalmente quando passamos por momentos de adversidades na nossa vida. Nós falamos assim: não, Deus me abandonou. Mas nós temos que ter a certeza de que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor sempre está conosco, e que se nós levantarmos um bezerro de ouro em nosso coração, Ele está presente para que nós o reconheçamos como o único Deus e limpe isso das nossas vidas. Queridos, o entendimento que nós temos que ter hoje que nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas que regem e que fazem parte no nosso dia a dia. O Senhor é a primazia, é o primeiro, é o principal. Amém? Por isso aqui João vai mostrar nesse capítulo 2, interessante que João aqui provavelmente ele já estava na faixa de quase 100 anos de idade. E ele começa o capítulo 2 chamando o povo de filhinhos, né? Olha a forma que ele trata. Ele era o discípulo amado, e alguns falam que é o discípulo do amor, mas não é porque ele é o discípulo do amor que ele não vem com uma palavra dura, uma palavra de correção, porque nós temos a impressão de quando a palavra é dura, não é amor, quando é correção, não é amor. Que quando nós falamos alguma coisa, e eu friso aqui algo, que o Evangelho é uma mensagem de ofensa para o homem. O Evangelho é uma mensagem que nos ofende. Por isso, eu tenho a giriza desses pregadores modernos que tem na internet, que só prega sobre amor. Porque eles maquiam um Deus, eles põem um Deus como se fosse um Deus submisso às nossas vontades, aos nossos desejos, e um Deus que se molda aquilo que eu quero. Não. A mensagem do Evangelho ela é ofensiva a nós. Essa mesa aqui, posta aqui, é um símbolo, é uma simbologia. Nós temos que olhar para ela, claro, com alegria e prazer de saber que o sangue do Cordeiro foi derramado por nós, e que hoje nós somos justificados, salvos em Cristo Jesus, porque Ele assim o fez por nós. Porém, quando nós olhamos para essa mesa também, nós temos que olhar para ela e ver que nós somos ofensores, que nós somos os ofensores, e que essa mesa e que aquele sangue derramado, aquela carne partida no madeiro, a mensagem desse homem, ela nos ofende, porque ela mostra quem somos na essência. A mensagem da cruz nos mostra que nós somos ofensores, e ela nos ofende para nos mostrar e abrir os nossos olhos para os nossos pecados, para os nossos delitos, e nos mostrar quem somos. Por isso nós amamos o mundo, porque o mundo traz conforto para nós. O mundo tenta dizer que você é o cara mais que especial,
a mulher mais que especial. O mundo tenta dizer para você que você é grande, que você pode tudo. O mundo tenta mostrar isso. A cruz mostra que nós somos nada. A mensagem do Evangelho mostra que nós somos nada. Preciosos sim aos olhos do Senhor, mas que nós não somos nada. É interessante esse paradoxo. Como é que pode ser tudo? Como é que pode ser precioso se eu não sou nada? Como é que eu posso ser precioso se eu não sou nada? Se eu sou um ser que, se eu depender da minha vontade, da minha perspectiva humana, eu sempre vou andar contrário a Deus. Aquela tirinha que eu coloquei semana passada, da palavra que eu dei aqui, que está lá no capítulo 3 de Romanos, uma pessoa veio no direct lá no Instagram e colocou para mim assim: mas eu não aceito isso. Eu não aceito que eu sou inimigo de Deus. Eu não aceito que eu sou desprezível. Eu não aceito essa mensagem. Porque se Ele me amou, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa boa. Aí eu peguei e coloquei os textos que eu li, coloquei assim: olha, vamos parar de achismo. Porque nós ficamos nesse achismo. Que a Bíblia vai dizer assim: ó, nós éramos inimigos de Deus. Éramos. Hoje nós somos filhos, mas éramos inimigos. Que nós éramos desprezíveis, que nós não havia nada que Deus olhasse para nós e pudesse falar assim: ó, eu vou salvar a Maitê porque a Maitê é boa. Não. Ou vou salvar o Davi porque o Davi, eu vi algo bom no Davi. Não, pelo contrário. Se a mensagem do Evangelho, se o amor de Deus nos alcançou, é porque Ele viu que nós não éramos nada, mas Ele, como um Pai amoroso, como um Pai que nos dá a oportunidade, Ele vem, alcança o nosso coração, transforma a nossa vida, muda a nossa história. E hoje nós estamos aqui por causa desse Evangelho que confronta essas nossas mazelas, desse Evangelho que nos mostra o quão pecadores e depravados que somos, e que nós hoje reconhecemos que nós somos assim, e que nós somos salvos, porque Ele, mediante a sua graça e o seu amor, aprove a Ele nos salvar. Essa é uma mensagem maravilhosa. Por isso eu faço uma pergunta para vocês, e que você leve para casa, e que você reflita aqui também agora. Por que você não tem amado a Deus como Deus merece? Porque nós, eu vou me incluir no pacote, porque nós não amamos a Deus como Ele merece? Porque nós vemos tanta frieza na igreja evangélica atual? Porque, irmão, barulho, números, não quer dizer que uma igreja é uma igreja fervorosa, ou que é uma igreja que ama a Deus. Nós estamos caindo naquela questão da numerolatria. Nós temos isso muito latente na vida, principalmente os pastores, numerolatria. Quanto mais gente, quer dizer que o meu ministério ele é frutífero. Não, espera lá. Jesus andava com multidões, mas a multidão não enganava o coração de Jesus. Jesus sabia que aquela multidão estava ali por causa de pão, de peixe e por causa de cura. Ele sabia que aquele povo não estava ali por causa dele. E nós sabemos, e nós vemos tanto isso, que no final, quando Jesus é preso, até os 12 que ele achava não, ele sabia que os 12 iam embora, né? Que nós achávamos que poderia ficar com ele, né? O que o Pedro, que representa nós, fala assim: não, eu vou para a cruz com o Senhor vai para a cruz? Eu vou junto. O Senhor vai para a cruz? Pode deixar, o Senhor não vai só não, eu vou junto. E chega ao ponto de Jesus falar assim: ó Pedro, eu tenho uma notícia muito
ruim para te dar, que até o fim da tarde, antes que o galo cante 3 vezes, você já vai ter me negado. E não é só uma vez não, são 3 vezes. Aí nós olhamos para Pedro e nós temos que nos espelhar em Pedro, porque nos dias atuais, quantas vezes você nega Jesus? Quantas vezes negamos a Jesus com outros amores? Por isso João vai dizer assim, ó, não ameis o mundo. Um tipo de amor que Deus odeia é esse amor ao mundo. E esse amor ao mundo não está falando de pessoas, ok? Esse mundo é o sistema maligno, é o sistema implantado pelo diabo. Esse amor que Deus odeia, esse amor que Deus não suporta, o nosso Deus é um Deus exclusivista, é um Deus que requer total exclusividade na adoração a Ele. Ele não divide o amor dele, o amor dele é exclusivo para nós. E nós muitas vezes não amamos a Deus exclusivamente, por quê? Porque no nosso coração existem outros amores. O amor ao mundo, o amor ao conforto. Irmão, eu não estou pregando que nós não devemos ter conforto ou não prosperar nesse mundo aqui, não, pelo contrário. Eu creio que nós temos que sim, que ter conforto, prosperar, crescer, formar os nossos filhos, colocar os nossos filhos nas melhores faculdades, nos melhores colégios possíveis, dar formação, dar entendimento para eles. Porém, o que tem que fazer parte 100% da nossa vida e no nosso coração, aquele que tem que habitar 100% exclusivamente, e que se for possível nós deixarmos tudo por causa dele, é Deus, é Jesus. E aí eu faço mais uma pergunta: nós estamos dispostos a deixar tudo por Jesus? Você está disposto a deixar tudo por Jesus? Nós vemos, irmãos, até pessoas, vamos citar aqui uma mulher que nem evangélica não é, mas a vida dela foi um exemplo de devoção, que é a Madre Teresa de Calcutá. Um exemplo de devoção, um exemplo de renúncia, talvez da forma errada, mas ela renunciou à vida dela. Eu já contei isso aqui, eu acho que muitas vezes, mas é bom contar várias vezes para que vocês possam guardar isso no coração. Porque a hora que vocês falam assim, pastor, eu enjoei dessa história, é porque vocês entenderam essa história. Que ela vai dizer assim, ó, um repórter pergunta, Madre, mas a senhora não vai tirar umas férias, descansar? Ela, não, descansar? Eu tenho um tempo muito grande na eternidade para descansar. Eu não tenho tempo para descansar aqui. Eu tenho que trabalhar para Deus, tenho que trabalhar para o Senhor, né? Então, o coração dela estava cheio de quê? Ela achava cheio de Deus. Por mais que ela era uma mulher devota a santos, idólatra, mas ela tinha uma devoção por trabalhar para Deus. E nós, igreja evangélica cristã, igreja IBNM, qual a devoção que faz parte do seu coração? Qual a devoção que faz parte do seu dia a dia? Porque nós somos apegados a essa realidade, somos devotados aos amores que nós temos aqui nesse mundo. Nós somos devotados. Se nós fôssemos devotos a Deus e a sua palavra, o tanto que nós somos devotos das coisas que nós suscitamos aqui na terra para nós, irmãos, eu creio que a igreja estaria num patamar muito melhor, que muitas vidas já teriam conhecido a Jesus.
Mas não, nós fechamos as nossas vidas no nosso mundo, nos nossos amores mundanos, e aí nós ficamos aqui, como João vai dizer, se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. A parte B do versículo ele vai dizer assim, se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se nós temos amores que são maiores do que Deus em nós, do que Cristo em nós, irmãos, eu tenho uma péssima notícia. Nós precisamos rever nossos conceitos, nossos valores acerca do Evangelho. Precisamos rever muitas coisas. Amém? Se amamos o mundo, o amor do Pai não habita em nós. Por quê? Porque a vida do crente nós cantamos aqui que nós já fomos crucificados com Cristo e já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. É o texto que está lá em Gálatas capítulo 2, 20, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu já não estou mais em quê? Já não estou mais em trevas. Eu não estou mais em trevas. Eu estou agora onde? Na luz. Por quê? Que luz é essa? Essa luz é o Evangelho que iluminou a minha mente. Essa luz é o Espírito Santo que abriu o meu entendimento, o meu coração. Hoje nós estávamos lendo ali na escola bíblica dominical, e quem não veio perdeu, que o trem foi fervente, efervescente, foi muito bom, né? Quem não está vindo à escola bíblica, irmão, nossa escola bíblica é um curso teológico. Talvez você não está fazendo CETEBAN agora, vem para a escola bíblica, porque quando você for para o CETEBAN, você já vai sabendo muita coisa. Então foi efervescente. E nós citamos um texto que está lá em Atos capítulo 16, quando Paulo sai para fazer missões e o Espírito Santo vai barrando ele. Não, aqui você não vai, aqui você não vai. O Espírito Santo vai falando, Paulo, aqui você não vai. E Paulo foi levado para onde? Leia aí para mim, eu esqueci agora a cidade. Aonde tinha uma mulher chamada Lídia. Trode. Aonde tinha uma mulher chamada Lídia. E aquela mulher, a Bíblia diz que o Espírito Santo deu autorização para ele ir a Trode, porque naquela cidade havia um grupo de mulheres. E dentre aquelas mulheres havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ou seja, ela era uma empreendedora, uma empresária. Ela era uma mulher provavelmente de posses, porque a Bíblia não dá muita ênfase às mulheres. Agora, quando elas têm posses, a Bíblia dá uma ênfase. Então, aquela mulher, quando a Bíblia diz que Paulo começa a expor a palavra de Deus, o Espírito Santo foi lá no coração dela, rasgou o coração dela, abriu o coração dela, e ela creu na mensagem do Evangelho. De todas as mulheres que ali estava, Lídia, o Espírito Santo mudou a rota das viagens de Paulo, para que Lídia ouvisse o Evangelho e para que Lídia fosse alcançada. Olha só que interessante, para que ela ouvisse e ela cresça, e depois Lídia se torna uma mulher muito importante no ministério de Paulo. Muito importante. Uma mulher que contribuía no ministério de Paulo. Olha só quando Jesus também muda toda a rota da sua viagem com os discípulos para encontrar com aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó. A logística não era Jesus passar por ali, mas Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher antes da fundação do mundo. Assim como nós tínhamos um encontro com o Senhor antes da fundação do mundo, e Ele encontrou você, e Ele veio ao seu encontro, aquela mulher teve um encontro, e Jesus mudou a rota de viagem dele para encontrar com aquela mulher. Olha só. E aquela mulher
falou tudo que ela tinha para falar para Jesus, ela expôs as suas mazelas, ela expôs seus problemas, Jesus revelou a ela a situação no qual ela se encontrava. Ó, mulher, você já teve 5 maridos. Ela podia encerrar a conversa ali, se ela já pensou? Ah não, esse cara está expondo a minha vida, que isso? É isso que acontece conosco, quando a palavra às vezes nos confronta, nós falamos assim, não, para que isso? Não, é muito duro, o pastor é muito duro. Né? Ela podia ter virado as costas para Jesus e ido embora, mas não. Quando Jesus falou, ela assim, eu vejo que tu és um profeta. E aí Jesus então rasga o verbo com ela, e a Bíblia diz que aquela mulher corre para a cidade de Samaria. Ela corre para dentro da cidade e diz assim, eu encontrei um homem que disse tudo que eu fiz. E aquela mulher se tornou uma missionária dentro daquela cidade, uma pessoa importantíssima ali dentro daquela cidade. Se nós estamos em Cristo, nós não estamos mais em trevas. Queria que você abrisse em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que vai dizer lá, que ele... Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós não estamos mais em trevas. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Você não está mais em trevas. Você agora faz parte, porque você foi transportado para um reino. O reino de quem? Do Filho do seu amor, aquele que te amou, aquele que te resgatou. Você não faz mais parte do reino das trevas. Por isso João vai dizer assim, ó, não ameis o mundo. Por quê? Que no mundo? Porque no mundo há concupiscência dos olhos. No mundo tem orgulho, o orgulho da vida, que não provém do Pai, mas do mundo. O orgulho, as concupiscências, os pecados do mundo, não provém do Pai, provém do mundo. E João vai dizer, vocês não são mais desse mundo. Se vocês não são mais desse mundo, por que o amor tão grande por esse mundo? Irmãos, nós estamos, como a Lohane falou aqui no começo, nós estamos numa situação que nós não estamos nem acreditando mais que Jesus vai voltar. Porque a igreja se tornou um lugar já social, é um lugar que nós vamos no domingo para encontrar com alguém, ou para conversar com alguém. A igreja não é mais o corpo místico, um corpo que vem para aprender e para espelhar a mensagem da cruz lá fora, não somos mais isso. Nós não somos mais o sal que vai para salgar e que vai para fazer com que esse povo seja iluminado pelo Evangelho, não. Nós agora, a igreja está sendo pisada pelos homens. A igreja está nessa situação. Nós nos tornamos um sal insípido, que não dá sabor. Nós estamos parecendo... Quem já bebeu água morna aí? Já bebeu água morna? Irmão, água morna, se você beber um pouquinho em excesso, você faz o quê? Nós estamos sendo água morna, irmãos. Por quê? Porque os amores que habitam o nosso coração não são mais os amores do Evangelho. Porque nós sentamos na mesa de forma simbólica, nós sentamos para compartilhar o pão e o vinho, mas nós estamos odiando o irmão, que nós dizemos que é irmão. Nós falamos sobre o amor no púlpito, mas desprezamos as pessoas. Essa é a nossa realidade hoje, a hipocrisia que rege a realidade da igreja. E como mudar isso? Mudar isso sendo luz.
entendendo que nós não estamos mais em trevas, mas que nós fomos resgatados para um reino do seu Filho. Olha só, nós fomos resgatados para um reino que, irmão, é um reino que nós não temos dimensão mental de saber que reino é esse. Um reino tão estruturado, o reino de Deus é tão estruturado que Paulo vai dizer que não tem como nós entendermos, que não subiu na nossa mente, nem no nosso coração, que os nossos olhos não têm como contemplar o quão grandioso é o reino de Deus. Nós precisamos entender isso hoje, e sairmos daqui hoje com esse entendimento, sair daqui hoje com a nossa vida colocada realmente dentro dos parâmetros que o Evangelho requer de nós. E é árduo, irmão, é uma luta árdua. É uma luta árdua, porque é uma luta de espírito, do Espírito de Deus contra a nossa carne, essa carne maligna, essa carne que tenta nos prender. Quem nos prende aqui no chão e nesse mundo não é a lei da gravidade, é a nossa vontade humana e carnal de ser parte desse mundo. E aí nós vivemos uma vida religiosa e dizemos que amamos o irmão, que amamos fulano e ciclano, mas a nossa vida não condiz com aquilo que nós fazemos ou pregamos. Não condiz. Se amamos o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E falo mais uma vez isso, e esse texto que mostra a nós que nós somos inimigos de Deus, está lá em Tiago capítulo 4, se não me engano no versículo 4, que vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Tiago 4:4 vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Para encerrar, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Versículo 17. E o mundo passa, assim como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Amém? Que vontade é essa? Amar a Deus. Amar a Deus acima do seu trabalho, amar a Deus acima da sua família, amar a Deus acima dos seus valores humanos, amar a Deus acima das coisas que você possa ter ou possa vir possuir, amar a Deus acima de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus vivo e um Deus que requer, como eu disse aqui, prioridade de nós, requer adoração prioritária. Ele não divide o amor dele, e ele requer do seu povo que nós também não dividamos o nosso amor. O nosso amor tem que ser exclusivamente dele, para ele, por ele. Por quê? Porque nós temos uma promessa, e porque a verdade de um salvo está baseada nessa promessa de vida eterna. Nós vimos aí essa moça, como a Lohane citou, e foi notícia, e é notícia, que a morte ela não escolhe hora, nem idade, nem classe social, ela vem repentinamente, e às vezes a gente olha e, será que isso é justo? E nós às vezes achamos que porque essas tragédias e essas coisas acontecem, Deus não está no controle. Eu quero dizer para você que Deus está no controle, irmão. Que o Senhor está no controle de tudo. Deus não perdeu a proeminência dele. Ele está com a mão no controle. Ele está com os olhos sobre toda a terra, contemplando bons e maus.
fazendo aquilo que aprove a Ele fazer. A nós, meros mortais e servos e devotos dEle, cabe a nós amá-lo com toda a força que há no nosso coração. Amai ao Senhor de toda a vossa força, de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração. E a extensão disso é: ame o seu irmão, o seu próximo, como a ti mesmo. Que fazendo isso, nós cumprimos a lei e cumprimos o amor de Deus para conosco. Amém? Que hoje nós, nesse momento de ceia, nós venhamos entender que o Senhor, Ele está cuidando de nós. Coloque o seu amor nele, a sua confiança nele, sua confiança plena nele. E quando você mudar a perspectiva de que até no momento de adversidade Deus está cuidando de você, e que Ele não te deixa de te amar, e que Ele não se ausenta de você, e que Ele não se ausenta das dificuldades que você está passando, você vai começar a olhar para esse Deus com um olhar de graça e de amor também. Olhar para Ele e dizer assim: Senhor, eu vou contar um testemunho, eu sei que a nossa hora está avançada, nós ainda temos que fazer a ceia, mas essa semana passada eu estava aqui na igreja, entrou uma senhorinha ali na porta, ela entrou, e eu acho que porque eu estava aqui organizando algumas coisas, ela pastor, né? Eu nem sabia se eu era o pastor da igreja ou não. Pastor, eu queria conversar um pouco, pedir uma oração. E ela estava assim, bem sujinha, com uma bolsa de lado, né? E bem sujinha. E aí eu peguei uma cadeira, sentei com ela ali, a gente foi conversar um pouco. Aí ela falou: pastor, quando eu entrei aqui porque Deus falou para mim que essa igreja está passando por um momento financeiro muito difícil. Aí você imagina, né, irmão? Eu já estava com o coração assim meio amargurado, porque nossas contas venceram e as coisas difíceis. E eu falei: foi, irmã? Ela foi. E eu vim aqui hoje para que o senhor orasse comigo. E eu quero ajudar. Eu não tenho muito dinheiro porque eu sou catadora de latinha na rua. Eu cato lata e cato garrafa descartável para vender. Irmão, me deu uma dó, porque uma senhora naquela idade já devia estar sendo cuidada pelos filhos. E na verdade os filhos, o que fizeram? Pegaram 5 mil reais de empréstimo no nome dela e não pagaram. E a aposentadoria dela está sendo tudo para pagar essa dívida. E ela, olha só, para você ver, hein? E ela cata latinha na rua para poder sobreviver. E aí eu conversei, nós oramos, orei com ela, e ela pegou uma moedinha, não sei nem se ela recolheu a moedinha. Ela pegou no gasofilácio e falou: pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um real aqui, que é a oferta da viúva. Foi lá no gasofilácio, colocou. Falei: irmã, não precisa. Ela: pastor, faço questão. Colocou lá, né? E aí eu fiquei muito, muito mexido com aquela situação, né? E aí eu falei assim: irmã, deixa eu fazer uma pergunta. Tinha uma cesta básica ali atrás. Falei: a senhora está precisando de alguma coisa em casa? De alimento? Ela falou: não estou precisando de nada. Não estou precisando de nada. Eu vim aqui mesmo para falar com o senhor, mas não estou precisando de nada. Se ela fosse uma pessoa de má fé, ela tinha falado o quê? Eu estou precisando, né? Não estou precisando de nada. Minha irmã me acolheu na casa dela, e eu estou ali com ela, e ela está me abençoando. E eu, amém, né? Foi embora, nos despedimos, foi embora. E isso mostra o quê, irmãos? Isso mostra que às vezes Deus usa situações tão pequenas para nos confrontar e nos mostrar que Ele está cuidando da gente, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está fazendo tudo
e que Ele manda provisão na hora certa, no momento certo. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu queria que o Marcos e a Lorraine já se posicionasse ali, pegasse o cálice, o pão. E nós vamos cear neste momento. O Mateus pudesse dedilhar aqui um violãozinho para nós. Vamos orar. Vamos orar pedindo perdão ao Senhor, primeiramente, pelos nossos pecados, amém? Senhor, nós oramos a Ti nessa noite, pedimos perdão, Pai. Perdão porque somos tão falhos, temos amado tanto este mundo, amamos o mundo e as coisas que estão no mundo, e muitas vezes temos virado as costas para o Senhor. E nessa noite, Deus de provisão, Deus que nos ama, Deus que nos guarda, perdoa esta igreja, perdoa-nos como filhos Teus, porque nós somos tão falhos e tão carentes e necessitados, ó Pai. E nós muitas vezes não enxergamos o quão falho nós somos. Mas mostra-nos hoje aquilo que nós somos, para que nós possamos valorizar a Tua presença em nós. O Senhor que nos transportou, como as Escrituras vão dizer que o Senhor nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa, para o Seu reino de amor. A Tua palavra que vai nos mostrar que nós éramos inimigos e hoje somos filhos. Mas a Tua palavra também que vai requerer de nós exclusividade. Que outros amores não habitem o nosso coração, mas que habite a presença do Espírito Santo. E como igreja hoje nós queremos nos assentar à mesa para comer o pão, o cálice, e que haja em nós, ó Deus, um espírito sincero. Sejamos sinceros na presença do Senhor. Nos lava no Teu sangue. O Teu sangue é poderoso para lavar pecados. É para isso que Ele foi derramado na cruz, para lavar pecados. E nesta noite nós entendemos isso. E perdoa-nos, ó Pai. Que nossos olhos estejam, como Paulo vai dizer, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E é para o Senhor que nós olhamos nessa noite. Guarda cada um que aqui está, e que nós possamos comer em comunidade, uma comunidade da fé, a comunidade do amor, a comunidade dos santos, chamados para representar o Evangelho de Cristo Jesus nessa terra, em nome de Jesus, amém. Você que é batizado nas águas, está em comunhão com a igreja, pode pegar o pão, o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Todos pegaram? Amém. Pegou?
E Paulo vai mostrar para nós a forma correta de estarmos celebrando a ceia. E ele vai dizer lá no capítulo 11, vai dizer assim, que ele recebeu do Senhor o que também passa para a igreja, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão nas mãos, ele partiu, deu graças e deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Nós comamos em memória dele. De semelhante modo, depois de haver ceado, de comido com seus discípulos, ele pegou o cálice na mão e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse cálice para nós, ele é apenas um suco de uva, mas ele simboliza muita coisa. Ele simboliza a nossa redenção em Cristo. E que nós nessa noite tenhamos esse entendimento. Como igreja, vamos beber. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Te agradecemos, meu Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua redenção. Obrigado pelo sangue vertido. Obrigado ó Deus, pela ressurreição, porque a ressurreição nos mostra que nós temos a esperança de que um dia estaremos contigo na eternidade. Obrigado, Deus. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada um que aqui está, obrigado pelos irmãos, companheiros que o Senhor tem colocado do nosso lado, obrigado por todos que têm trabalhado afinco na obra do Senhor, obrigado porque o Senhor tem, ó Deus, feito grandes coisas no nosso meio e grandes coisas o Senhor fará. Obrigado por tudo, ó Deus, pela manifestação da Tua presença no nosso meio, pela presença do Senhor neste lugar. Obrigado porque o Senhor se faz presente no meio da comunidade dos santos. Obrigado pelas nossas famílias, filhos. Obrigado, ó Pai, pelas nossas esposas. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela saúde, ó Deus, e acima de tudo, obrigado pela vida eterna que nos aguarda. Muito obrigado, Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. Você pode dizer um amém?